Então eu gostaria que você acompanhasse aqui Mateus 26, a partir do verso 20. Diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, ó Pai, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, venha nesse momento, ó Pai, separar a nossa alma do nosso espírito, Pai, trazendo a revelação do céu, o alimento para os nossos espíritos, ó Pai, o entendimento da nossa alma. Eu repreendo toda distração, todo espírito de confusão, de surdez, e que nós possamos ter clareza a respeito da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. É interessante aqui, irmãos, eu queria falar hoje sobre Judas, sobre alguns aspectos de Judas. Eu sei que não é talvez o lugar mais legal você falar diante da ceia, mas é interessante porque um dos poucos diálogos que Judas tem com Jesus na Bíblia, aliás, a Bíblia só relata 2 ocasiões em que os dois se comunicam. Uma é no momento em que a mulher cirofenícia quebra o vaso de alabastro, e outra é no momento da ceia. Então, são poucos os relatos que nós temos a respeito de Judas. Mas eu gostaria que você entendesse que Judas, nem sempre ele foi visto como um traidor. Nós aprendemos a falar mal de Judas, nós aprendemos a Judas como um mau exemplo. Mas isso não é verdade, porque durante muito tempo ele serviu como um dos 12 discípulos. Na verdade, Jesus, quando escolheu os seus 12 discípulos, não foram escolhidos ao acaso. Às vezes nós cometemos decisões que são equivocadas e fazemos escolhas que não são certas, mas eu não acredito que Jesus Cristo havia feito escolhas erradas. A Bíblia fala que Jesus orou antes de escolher os seus discípulos, e entre eles estava Judas. Mais do que isso, Jesus confiou a Judas uma das partes mais importantes do seu ministério. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Mas alguma coisa aconteceu que aquele homem, aquele discípulo, juntamente com os demais, acabou se tornando alguém diferente dos outros. E aí é interessante que, em um dado momento, a Bíblia fala, antes de um pouco de Jesus trair, de Judas trair a Jesus, a Bíblia fala que o diabo entrou em Judas e o fez isso. Mas eu não penso em você que foi algo repentino, mas sim foi progressivo que aconteceu na vida dele. Por isso eu gostaria de falar com você alguns pontos que são vitais para que nós não entremos no mesmo caminho de Judas. Eu sei que é um caminho que ninguém quer, mas inevitavelmente naquele momento, quando o diabo entra em Judas, o coração dele já havia sido perdido há muito tempo antes. E existem alguns sinais, existem alguns caminhos e algumas decisões que nós tomamos antes. O problema é quando a gente vê as pessoas, quando elas exteriorizam algum problema, já é tarde demais, já é a consequência de algo que já vem de muito atrás. Por isso que a Bíblia fala que no nosso coração não deve ter raiz de amargura. A raiz, ela não é visível, mas você que está aí dentro, você que é o solo, você conhece se a raiz está aí ou não. Por isso eu queria falar de alguns aspectos aqui. A primeira coisa é que aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, eles estavam ali porque eles tinham uma aliança entre eles. Você sabe que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia usa várias ilustrações para falar da igreja. Uma delas é o corpo de Cristo, outra delas que eu gosto muito, fala que a igreja é um edifício espiritual. E muitas pessoas não têm um entendimento claro do que seja isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que um corpo ele não é apenas um monte de membros. Se você for num necrotério, sei que é uma imagem ruim para um domingo de manhã, se você for num necrotério, você vai ver talvez um monte de pedaços de corpo. Você vai ver braços, você vai ver pernas, você vai ver tronco, você vai ver cabeça, mas o fato de estarem lá, todos aqueles pedaços, não quer dizer que seja um corpo. Sabe, a principal diferença de um corpo é que o corpo está conectado, o corpo está vinculado. Um outro exemplo que a Bíblia diz, que fala que
a igreja é um edifício espiritual. E a principal característica de um edifício como esse é que todas as coisas estão edificadas em seu lugar. Se você for lá na loja, no Home Depot, se você for no Lowe's, você vai encontrar todos os materiais que a gente usa para construir aqui. Você vai encontrar o drywall, você vai encontrar pregos, vai encontrar parafusos, vai encontrar as vigas que estão sustentando esse telhado. Mas ali eu não posso dizer que há uma edificação, há apenas os materiais. O que nos torna diferente é que nós estamos edificados, nós estamos conectados uns aos outros por colunas e por ligaduras, e isso nos torna um edifício. Muitos lugares onde se você não entender isso, você vai achar que tem uma igreja, mas pode ser, infelizmente, só um ajuntamento de crentes. É interessante, você vai num show gospel, você tem muitos crentes ali, mas ali não é a igreja do Senhor. Lá é apenas um ajuntamento dos materiais. É só um ajuntamento de pessoas. Por isso o nosso desafio é edificar esse edifício espiritual, é edificar a igreja do Senhor. Mas a forma como se edifica, nós precisamos entender o que nos mantém unidos. Sabe, o que faz você vir a essa igreja aqui? A música, será que é boa a música? Ah não, eu gosto porque essa poltrona vermelha, o senhor acertou, pastor, é muito boa, muito confortável. Ou porque a igreja é mais perto da sua casa. Sabe, o que te faz vir aqui? O que te mantém aqui? Sabe, nós precisamos entender, porque senão nós vamos ser apenas um ajuntamento de materiais. Sabe, o que nos mantém é uma aliança em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu por essa igreja, morreu pela nossa comunidade. Jesus Cristo estabeleceu com seus discípulos uma aliança, e nós aqui estamos vinculados por causa de uma aliança. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Eu gostaria que nessa manhã você começasse a refletir sobre isso. Quais são as suas motivações? Porque aliança é algo que é consciente. Quando alguém se casa com uma pessoa e está fazendo uma aliança com ela, aquilo é consciente. Eu sei que hoje em dia muitos casamentos, as pessoas escrevem os votos já meio que numa forma de piada e viram um espetáculo, tudo aquilo. Mas é uma coisa extremamente séria, porque você está decidindo na sua vontade em fazer uma aliança com aquela pessoa. Você é algo consciente, é algo determinado, não é baseado num sentimento. Se for baseado num sentimento, essa aliança não vai durar. Porque sentimentos vêm e vão, irmãos. Já viram pessoas que são assim? Tiago fala que esse é como o vento, que leva e traz. E pessoas que não têm uma firmeza, não têm uma posição, não conseguem decidir, ou se decidem uma coisa, como diz o pastor Marcelo, tem o prazo de validade de um iogurte, essa decisão. Dali a 2 semanas já não vale mais nada. Mas sabe o que nos mantém firmes? São as nossas decisões. Eu me lembro que quando eu completei 18 anos, eu me mudei de cidade para poder estudar numa faculdade que eu havia passado. E às vezes eu acordava, estava com preguiça de ir para a aula e eu pensava, eu saí da minha cidade, abri mão do convívio da minha família, vim morar aqui, estou enfrentando todos esses desafios porque eu tomei uma decisão. E agora por tão pouco eu vou deixar de participar? Não posso fazer isso. Sabe, durante muitas vezes na sua vida, a única coisa que você vai ter, que vai te manter, é a sua decisão. Sabe, nós não podemos viver baseado nos sentimentos. Sabe, porque é até interessante, às vezes, nós temos sentimentos. Eu lembro que eu estava compartilhando na cela dos jovens sobre as experiências de conversão de cada um. E algo que foi muito comum a todos eles, é que todos falaram que na experiência de conversão eles choraram muito. Sentiram a presença de Deus e choraram muito. Eu falei, eu também choro muito, eu amo chorar, acho uma delícia chorar, por bons motivos, é claro. Mas a sua fé não pode ser baseada no seu choro. A sua fé não pode ser baseada num arrepio. A sua fé não pode ser baseada num momento de êxtase durante o culto. Você tem que ser baseada nas suas
decisões. Decisões conscientes. O apóstolo Paulo fala, esse é o nosso culto racional. Sabe, nós não podemos estar aqui unidos apenas por uma ocasião, ou por uma conveniência, ou por uma espécie de conforto. Não, nós estamos aqui por causa de uma aliança, porque nós entendemos que o nosso papel é esse na obra de Deus, e que isso nós devemos ser e fazer. E ponto final. Então eu queria falar sobre 4 aspectos. Eu vou falar o número logo para vocês não ficarem agoniados, são só 4. Que eu chamo de os testes da aliança. Porque a aliança vai ser provada. E sabe, se ela permanecer, ela vai ser testada e vai ser aprovada e nós vamos ser mais fortes. Mas não pense você que a questão da aliança é algo simples, porque se não houvessem testes, não houvessem problemas na aliança, não precisava se fazer uma aliança. Você simplesmente se ia para um lugar e ficava ali. Mas não, você precisa entender que essa aliança, ela é testada e ela exige posturas e decisões com base naquilo que você estabeleceu e decidiu. Então, o primeiro teste da aliança, ainda usando o exemplo lá de Judas, é o teste da persuasão. Nós precisamos ser pessoas persuadidas. Deixa eu usar um português mais simples. Devemos ser pessoas que foram completamente convencidas daquilo que nós estamos fazendo. Sabe uma coisa que esse texto que nós acabamos de ler mostra, que é um detalhe interessante. Todos os discípulos chamavam a Jesus de Senhor, mas Judas chamava Jesus de Rabi, ou de mestre. É interessante que Nicodemos, quando vai encontrar com Jesus, chama Jesus de Rabi, de mestre. Interessante que quando os fariseus conversavam com Jesus, eles chamavam Jesus de mestre. Então eu posso entender que Judas não via a Jesus Cristo como Senhor, mas apenas como um bom mestre. Não havia um convencimento completo na vida dele, assim como Pedro teve aquela revelação um dia em que Jesus pergunta: quem dizem quem que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir, que Deus enviou. Jesus Cristo fala: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Sabe, Pedro tinha uma revelação completa de quem era Jesus Cristo. Não havia dúvidas, não havia um pensamento diferente. Será que ele é? Será que não é? Interessante que no momento que João Batista estava preso, ele manda uma carta perguntando a Jesus, manda emissários e pergunta assim: olha, tu és aquele que havia de vir? Jesus fala: olha os sinais. Mas para que você possa ter uma aliança, para que você seja alguém aliançado, você tem que estar plenamente convicto daquilo que você está fazendo. Senão você já começa a minar. Senão é como um alicerce contaminado, algo que cedo ou tarde vai corromper o todo. Sabe, estar aliançado é você saber com quem você está andando e por que você está andando. Estar completamente convencido que aqui é o lugar seu, se for aqui, e que você tem um plano, Deus tem um plano e um projeto para a sua vida dentro dessa aliança. Porque a Bíblia fala que se nós não estivermos devidamente edificados sobre um fundamento verdadeiro, como é a rocha, a Bíblia fala que vem o vento e vem a chuva, e se você não edificou sobre a rocha, se o seu fundamento é frágil, você vai ter problema. Aliás, isso é, não por acaso, o primeiro dos aspectos. Porque a nossa aliança, ela é testada o tempo todo. O tempo inteiro nós somos desafiados a crer naquilo que nós não vemos. Porque o diabo, ele é o mestre da manipulação das circunstâncias. E ele vai tentar te provar através das circunstâncias de que você está no caminho errado, de que você não está fazendo certo, de que a coisa não é bem assim, e talvez. Mas se você foi persuadido, se você está convencido, se você está certo, isso não vai te abalar.
Você tem convicção do que você está fazendo? Sabe, eu confesso para os irmãos que eu tenho experimentado muita tempestade aqui, né, nesse tempo que nós temos vivido. Mas uma certeza eu tenho: eu estou no lugar que Deus estabeleceu para a minha vida. Mas se eu não tivesse, irmãos? E se eu não tivesse? Você já imaginou a angústia de saber, será que é isso mesmo? Será? Será que era para estar dessa forma? Será que eu deveria fazer diferente? Sabe, isso são coisas que atrapalham a aliança, são coisas que vão minando. Por isso, tudo que você for fazer, faça com convicção, faça debaixo de uma certeza, de uma persuasão. Sabe, vocês têm convicção que é de Deus o que você está fazendo? Eu já contei aqui várias vezes uma história, e é bom contar de novo, porque vocês vão checar se é verdade, porque se fosse invenção eu ia errar. Mas tinha uma irmã que a gente andava lá no Brasil e atendia muito ela, mas certa vez alguém foi falar mal de mim para ela, e ela falou: olha, o Elias, eu não tenho nada contra ele não. Eu falei: irmã, aí veio me contar isso. Você não tem nada contra, irmã? O estranho ali na rua, eu também não tenho nada contra. Você devia ter muito a favor. Sabe, você devia estar persuadido. Falou: não, eu tenho convicção daquilo que eu faço. Sabe, eu tenho convicção daquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza absoluta que é de Deus. Sabe por que as pessoas são abaladas? Porque não têm a convicção, não sabem, não estão na dúvida. Qualquer confrontamento, qualquer opinião diferente, muitas vezes elas se calam e ficam depois pensando naquilo. Sabe, nós precisamos, para andar em aliança, estarmos totalmente persuadidos, totalmente convencidos de que estamos no lugar certo. Amém, irmãos? Há um outro teste que é chamado teste da transparência. E é interessante que esse teste, ele é muito forte numa igreja em células como a nossa. Porque nas igrejas onde você não tem relacionamentos muito próximos, eu lembro que durante muitos anos eu fiz parte lá no Brasil de uma igreja que tinha aproximadamente 3.000 membros. E minha esposa e eu entramos e saímos naquele lugar durante 7 anos. Foram 10 no total, mas os últimos 3 a gente começou a frequentar um grupo e aí fizemos amizades lá. Mas durante 7 anos nós éramos apenas um número sentado numa cadeira. Ninguém conhecia nós, ninguém expunha nossos relacionamentos. E infelizmente, muitas pessoas que não entenderam que a igreja é uma comunidade, que a igreja é um estilo de vida, ainda vivem dessa forma. Simplesmente vão a um culto, assistem a um culto. E na maneira como nós nos organizamos, esse tipo de pessoa que muitas vezes vai num culto desse, veste talvez um estereótipo, não consegue durante muito tempo conviver conosco. Porque os relacionamentos, eles expõem as pessoas. Sabe, muita gente às vezes se preocupa e fala: olha, pastor, esse modelo de igreja em célula, de se reunir em grupos pequenos, ele não funciona, porque dentro das células as pessoas brigam, as pessoas criam atrito, as pessoas têm problemas. Mas é dessa forma que Deus nos trata. Sabe quando é que Deus vai começar a tratar o seu caráter? O dia que você abaixar a sua guarda e você viver transparência. É interessante aqui que Judas, ele tinha uma agenda oculta. Judas é um personagem misterioso, ele tinha, parece que um projeto paralelo ao de Jesus Cristo. A Bíblia não fala, mas os estudiosos registram que Judas fazia parte de um partido revolucionário, em que na época onde os judeus estavam sob o domínio dos romanos, e o projeto dele era que libertar os judeus do domínio romano. E talvez ele ouviu o discurso de Jesus Cristo e falou: não, é com essa turma aqui que eu preciso me juntar. Tem muito milagre, tem muito poder, o cara tem uma oratória muito boa, ele vai conseguir aquilo que eu tanto quis. Sabe, ele tinha um projeto diferente.
não havia transparência. Sabe, muitas vezes nós faltamos com a transparência. Sabe, não há aliança se não há transparência. Não há relacionamento que resista onde não há transparência. Sabe, irmãos, nós precisamos ser transparentes uns com os outros. Aprender a falar a verdade. Sabe, durante muito tempo eu fui escravo de não falar as coisas diretamente para as pessoas. Veja, existe um modo de falar, né? Tem irmão que ouve isso e aproveita para dar patada em todo mundo e fala, é meu jeito, mas eu estou sendo transparente. Não é isso. Mas durante muito tempo eu fui escravo de não dizer as coisas para as pessoas. Só que na verdade as pessoas nunca vão mudar se você não for franco, se você não for transparente, se você não disser não. Sabe, é nesse momento que a aliança é provada. Porque nós não estamos convivendo uns com os outros porque nós somos bonzinhos. Nós não estamos convivendo uns com os outros porque nós achamos legal. Não, nós estamos por causa... Aí vem o primeiro tópico. Nós estamos aqui porque Deus estabeleceu. Então veja, se Deus estabeleceu que eu esteja aqui, não importa o que eu faça, eu vou ser transparente, porque o que nos mantém aqui não é uma simples empatia um com o outro, mas é uma aliança. Você já imaginou casar com alguém em que você tivesse que o tempo inteiro ficar fingindo? O tempo inteiro sendo o que você não é? O tempo inteiro pisando em ovos e fazendo as coisas para agradar? Não, isso não funciona, irmãos. Já viu gente assim? Andou tanto tempo na igreja, desviou, foi para o mundão, virou do avesso. Por quê? Não aguentou. Não aguentou. Vestir máscara de crente, botar roupa de crente, botar a Bíblia debaixo do braço, e ir domingo com a cara alegre para a igreja, sendo que a vida está uma miséria, está um horror. Mas o estereótipo, 100%. Não, nós não podemos viver assim. Se você tem uma aliança, você precisa ser alguém transparente. Os seus problemas não são diferentes dos meus. Todos nós aqui temos áreas que precisamos ser tratados. Sabe, muitas vezes no convívio, o Espírito Santo traz para a luz esses problemas. Sabe, mas traz para a luz, irmãos, para poder tratar. Mas sabe qual que é o problema de quem não tem aliança? Ele fala, agora não vão me aceitar. Porque veja, a maneira como você trata as pessoas, você também acha que você é tratado. Sabe, eu tenho vivido essa experiência. Muitas vezes o irmão, ele se afasta, e aí depois ele fala, não, porque vocês se afastaram. Eu falo, não, foi você que se afastou. Procurei, eu liguei, está aqui, hoje fica tudo registrado no celular, né? Foi você quem se afastou. Mas na cabeça dele, como que é? Ah, não, vocês que afastaram. É como uma pessoa que trai, depois ela pensa, ah não, está me traindo. Por quê? É a síndrome de Caim. Conhece Caim lá na Bíblia? Lá no começo. Caim mata Abel e aí ele chega para... Quando Deus aparece, ele fala o quê? Agora vão me matar. Mas não tinha ninguém querendo matar ele. Mas por quê? Ele era homicida. Então o medo dele é que sucedesse com ele aquilo que também aconteceu, que ele fez. Na verdade o problema está dentro de nós e nós projetamos nas outras pessoas. Então quando o problema surge, as pessoas que não são transparentes, elas resolvem simplesmente se excluindo da aliança, simplesmente saindo da igreja, porque para elas não tem solução, ou elas não aceitam o tratamento de caráter que Deus quer fazer. Elas simplesmente vão para outro lugar, onde as pessoas não conhecem ela, e tudo de novo, e a mesma história se repete. Eu já vi milhares e milhares e milhares de vezes esse filme, e o final é trágico. A pessoa nunca é tratada, ela nunca se expõe a relacionamentos profundos, porque falta transparência. Ela acha que a aceitação dela é porque ela é alguém boazinha, ou é porque faz as coisas legais. Então ela acha que essa é aceitação e nunca pode ser transparente. Não vá por esse caminho, irmão. Você vai quebrar uma hora. Mas há um outro teste também, o teste do preço. Agora começou a ficar mais difícil. Toda decisão tem um preço.
É interessante que muitas vezes nós estamos dispostos a pagar altos preços por coisas seculares. Às vezes, para conquistar um diploma, tem pessoas que viram noites e dias estudando, é o preço. Às vezes, para conquistar alguns bens materiais, pessoas que abrem mão do seu sábado, do seu domingo, do convívio com a família, para poder ter alguma coisa, é um preço. Mas infelizmente, quando são as coisas de Deus, poucas pessoas se dispõem a pagar um preço. Devia ser o oposto. A Bíblia fala que as coisas de Deus são coisas eternas, as outras coisas são passageiras. Mas deixa eu falar, existe preço para você conquistar as coisas. Isso funciona tanto lá fora como aqui dentro, como no mundo espiritual. Sei que nós vivemos num tempo de graça, num tempo de favor imerecido. Sabe, mas você pode ir muito mais longe se assim você decidir. Interessante, uma vez que eu vi uma explicação que falava que a graça é como um homem muito rico que vai lá e paga para você poder estudar numa faculdade. Então, você não tinha condições de estar lá. Você não tinha condições jamais de pisar. Vamos imaginar aqui, uma universidade aqui dos Estados Unidos, famosa, aquela Harvard. É muito caro estudar lá. Você não tinha condições de estudar em Harvard. Mas foi alguém muito rico e falou, eu pago para você tudo. Pago a sua despesa lá, pago mensalidade, pago o que você precisar para poder estudar. Isso é graça. Agora, o que você vai fazer lá depende de você. O favor daquela, você já tem o favor. Você tem tudo pago, tudo é seu, tudo que você precisar. Mas agora é você quem estabelece até onde você vai. Sabe, existe um preço, irmãos. Um preço de relacionamentos para você andar aliançado. Jesus Cristo fala assim, olha, aquele que quiser ser meu discípulo, vai ter que deixar pai, mãe, parentes, amigos, vai deixar casas. Isso explica um pouco. Então, o primeiro preço é o preço de relacionamentos. Quem anda em aliança vai ter que pagar um preço de relacionamentos. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de amizades que são incompatíveis com a sua aliança. Sabe, se você tivesse um amigo e esse amigo se encontrasse com você para falar mal do seu cônjuge, ou falar mal do seu filho, será que você teria a mesma disposição de ser amigo dessa pessoa? Mas infelizmente, muitas vezes nós ainda nutrimos amizades com pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal de membros da igreja, pessoas que falam mal do pastor da igreja. Deixa eu falar, se você quiser ser aliançado, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que tomar decisões. Sabe, eu lembro que foi muito duro na minha vida quando eu aprendi isso. Sabe, eu tinha dois grandes amigos lá na minha cidade, mas um brigou com o outro e eu tive que decidir. Eu não podia ficar em cima do muro. Eu tinha uma aliança com um deles, que era um pastor, e precisei abrir mão. Não estou falando de você virar a cara, de você não cumprimentar, mas de você estabelecer com quem você vai andar. Muitas vezes vai te custar relacionamentos. Muitas vezes vai te custar tolerar algumas pessoas, você simplesmente não vai poder deixar isso acontecer. Mas há também um preço que ele é material, que envolve custos. Sabe, eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, eu estava com um irmão e ele foi trabalhar com outro irmão da igreja. E tem uma situação lá, ele já tinha avisado, olha, se surgir um serviço particular meu, eu vou ter que te deixar e vou precisar ir lá atender. Mas aconteceu isso, e o outro irmão não quis liberar ele. Eu falei para o irmão, olha, toma a cruz, toma o prejuízo.
Sabe, muitas vezes para manter a aliança, nós vamos ter prejuízo. Prejuízo fala de renúncia, irmãos. É interessante que muita gente vai bem até onde começa a esbarrar com algumas dificuldades. Até onde começa a esbarrar, sabe, tem pessoas que fluem na missão e você dá as coisas, elas são empolgadas e elas vão caminhando, mas até onde começa a esbarrar em qualquer direito dela que ela precisa de abrir a mão. Seja acordar 15 minutos mais cedo, seja fazer algo por um irmão, seja algo que ela não está disposta a fazer. Mas deixa eu falar, aí você começa a crescer. Quando você avança. Sabe, andar aliançado, existe um preço. E por último, irmãos, o último teste da aliança. Acho que eu parei tudo. Dá um play para mim, por favor. Apertei o botão errado aqui. Ok, obrigado. É o teste da expectativa. Esse talvez seja o mais difícil de todos. Nós projetamos expectativas. Mas eu quero dizer para você que pelo menos eu não tenho condições de atender as expectativas suas. A sua expectativa, ela é surreal. Ela é até onde a sua imaginação alcança. Mas eu vivo no mundo real. Sabe, talvez o problema de Judas com Jesus foi que Judas achou que Jesus era um grande estadista, um grande homem, mas aí caminhando com ele. Sabe, há um tempo de desgaste nos relacionamentos. Onde Judas viu Jesus sentando, comendo, indo ao banheiro, tomando banho, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Sabe, talvez Jesus não fosse mais aquele homem que ele havia idealizado. Muitas pessoas projetam expectativas e ficam esperando que os outros façam aquilo que na mente delas ela quer que o outro faça. Sabe, não há aliança que resista a esse tipo de expectativa. Não há aliança que suporte isso. O tempo inteiro você tem que estar fazendo o que o outro acha que você deveria fazer. Não coloque expectativa nas pessoas, coloque expectativa em Deus. E ainda assim, muito cuidado, porque Deus não é empregado seu. Muita gente que coloca expectativas e se frustra, até com Deus, dirá com o pobre pastor, né? Mas porque ela quer que Deus faça coisas que Ele não disse que faria. Porque simplesmente na mente dela, ela estabeleceu isso. Sabe, nós temos que passar pelo desgaste das expectativas. Conheço pessoas que são, estou andando com fulano, não, fulano é bom, fulano, mas daqui a pouco não consegue mais andar com aquela pessoa, vai andar com outro. Não, agora não consegue mais andar. Aí vai andar com outro, não, o outro, esse sim. Aí começa a andar com aquela pessoa, não serve para andar com ninguém. Será que o problema está em todas essas pessoas? O problema está nas suas expectativas. Sabe, não tenha expectativas. Aliás, deixa eu recomendar um livro ali no fundo, A Maldição da Expectativa, pastor Marcelo Almeida. Leia isso, se você quiser crescer nesse assunto. Mas o que nos mantém como aliança é a nossa decisão consciente e baseada em princípios de caminharmos juntos. Sabe, isso que vai manter você, durante todos esses testes, a sua decisão de andar em aliança. Aliança feita no sangue de Cristo Jesus.